Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo. O vídeo de hoje vai falar sobre bem-estar financeiro. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo desse vídeo. Então, já no começo do vídeo, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber novos vídeos quando for publicados, né? Curte, compartilha, comente aqui no vídeo, né? Vamos bater um papo, né? Falando sobre o assunto do vídeo e vamos pro vídeo. Vamos falar aqui sobre bem-estar financeiro. O bem-estar, as nossas finanças, elas também afetam no nosso bem-estar. Elas também afetam principalmente o nosso lado emocional, não é verdade? E aí, acaba afetando também o nosso bem-estar. Então, assim, nós temos que estar bem em todas as áreas da nossa vida, né? Não apenas em uma área específica. Porque o que conta para o nosso bem-estar é o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Então, a gente equilibrando todas as áreas, a gente vai conseguir viver bem, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu lido com as finanças, né? E aí, talvez a minha forma de lidar possa ajudar vocês de alguma forma. Alguma dica que eu der aqui pode servir para vocês podem aplicar na vida de vocês, tá certo? E possa servir para você, tá bom? Então, eu espero bastante que esse vídeo ajude vocês, né? E que possa melhorar a vida de vocês e melhorar para que vocês contribuir para que vocês tenham um bem-estar melhor, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar falando, começar falando para vocês sobre como eu lido com as minhas finanças. Aí eu vou falar para vocês do começo. Eu sou uma pessoa controlada e gosto de programar as coisas desde pequena. Então, assim, quando eu era criança, eu já tinha esse lado empreendedor, né? Eu já tinha esse lado empreendedor. E também já tinha esse lado de controle muito aguçado. Então, assim, eu recebia a minha mesada, eu não gastava minha mesada toda de uma vez. Recebi a mesada, gastei tudo e fiquei o resto do mês sem dinheiro. Não, nunca fazia isso. Eu deixava a minha mesada, programava ela todo dia para me usar até o final do mês, por incrível que pareça, mas até o final do mês, e via o que eu podia comprar com aquele dinheiro. Minha mesada servia tanto para comprar coisas para mim, como também para comprar. Eu comprava também, além eu gostava muito de caneta decorada, caneta colorida, essas coisas, né? Agenda, essas coisinhas assim. Eu gostava, clipe, essas coisas assim, né? E também, claro, né? Como toda criança, eu gostava de comer guloseima, né? Doce, essas coisas assim, eu também comprava. Mas assim, se eu tivesse que escolher entre um doce e uma coisa que eu queria, por exemplo, uma caneta, eu preferia ficar com a caneta. Então, assim, eu sempre fui muito assim. Porque assim, o doce eu comia naquela hora e pronto. E a caneta eu ia ficar com ela até acabar a tinta. Então assim, eu achava que era muito mais lógico eu comprar uma coisa mais durável pra mim. E então era desse jeito. Então eu sempre fui assim, controlada. E também eu sempre, quando eu via que o dinheiro não ia dar, por exemplo, desse mês, eu guardava para outro mês, eu ia guardando uns pouquinhos, eu via quanto custava, por exemplo, eu queria muito uma agenda, a agenda era tantos reais. Aí eu guardava um pouquinho daquele dinheiro daquele mês, um pouquinho de dinheiro do outro, entendeu? E aí, para poder comprar o que eu queria. E também assim, eu fazia coisas, na escola que eu estudava, existia na disciplina de artes, oficinas, né?
E aí tinha gente que fazia tela com lã, né? Tinha gente que fazia tela com pintura, tinha vários tipos de oficinas. E aí eu fiz a oficina de decoração de tiara. Era decoração de tiara e de laços, então eu fazia. E aí eu aprendi, aí eu fazia lá pra casa, pra mim, pra minhas irmãs, né? Mas também fazia pra vender, vendia para as minhas amigas, vendia pro pessoal da escola, da rua, as meninas da rua, vendia. Entendeu? Eu também fazia umas pulseirinhas, né, que a gente fazia na época com fio de telefone. Eu fazia coloridinhas, eu também vendia. Entendeu? E esse dinheirinho eu ia juntando para comprar as coisas que eu queria. Então, assim, eu sempre fui empreendedora e também sempre fui controlada. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, por quê? Nessa semana, por quê? Porque nós estamos em novembro, né? Em novembro tem Black Friday, né? E a Black Friday vai ser justamente essa semana. E aí, para ajudar as pessoas a saber, a comprar só o que realmente vai, que você está precisando, mais barato, com desconto, mas que não vai afetar nas suas finanças mais para frente, que não vai lhe deixar endividado e que no futuro vai acabar com sua saúde emocional, porque você vai ficar preocupado, querendo, tendo contas para pagar e não vai dar conta de pagar. A gente sabe que no começo do ano tem, para quem tem filho, tem material escolar, tem matrícula em escola, em mensalidade, tem fardamento, né? E para quem não, e além disso também, né? Tem quem tem carro, tem IPVA, tem seguro de carro. Então assim, nós no começo do ano tem muitas dívidas que a gente tem que pagar. Então assim, a gente tem que pensar que a gente vai, a gente está se beneficiando porque está comprando uma coisa mais barata, mas a gente não pode afetar as contas futuras. Então, assim, fazer com muita cautela, com muita programação, para ver se dá certo. Por exemplo, no meu caso, eu queria muito comprar um robô aspirador, porque vai facilitar muito a minha vida, porque a minha vida é bastante corrida. E eu quero até fazer uma observação aqui, que na semana que vem, o vídeo da semana que vem também vai ser bastante legal. Por quê? Porque o vídeo da semana que vem vai falar justamente sobre isso, sobre essa dinâmica da vida diária, né? Como eu faço para dar conta de tanta coisa, né? Porque é casa, é trabalho formal, é trabalho, eu tenho, ainda não comentei aqui com vocês, mas agora eu vou comentar, eu tenho um ateliê de produtos artesanais personalizados, então também tenho os clientes do ateliê que eu tenho que atender, né? E agora nesse final de ano é uma loucura, porque muita gente querendo muita coisa, né? Então assim, como eu dou conta de fazer todas essas coisas, né? Então eu venho no vídeo da semana que vem, eu venho falar sobre isso pra vocês, como é que eu faço a minha programação sobre isso. Que isso daí também é uma das coisas que afeta muito no nosso bem-estar. Eu confesso que eu não estava fazendo de forma correta, adequada. E aí semana passada eu disse, não, eu vou dar um basta nisso. Vou fazer isso aqui dar certo, porque eu, por conta de uma decisão que eu tomei atrás, há mais ou menos um ano, para fazer 2 anos, né? Muitas coisas foram bagunçando na minha vida, né? Falei para vocês da atividade física, falei para vocês das unhas também, né? Então muitas coisas foram bagunçando na minha vida e agora eu tô retomando tudo, né? De novo. Tô conseguindo controlar. E essa daí é uma das coisas também que eu venho falar para vocês sobre as tarefas diárias, sobre o dia a dia, né? Como fazer todas essas coisas. Então, voltando ao assunto do bem-estar financeiro, né, da programação. Então, gente, como eu falei no começo, tudo é um equilíbrio. Então, a gente tem que equilibrar, nossas finanças, que é pra gente não ter um problema no futuro. Porque aí a gente fica devendo, aí tem conta para pagar, não tem dinheiro para pagar, e aquilo ali tira a nossa paz, tira o nosso sossego, né? A gente não consegue dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo, né? E isso tudo vai afetar o nosso bem-estar. Então, o bem-estar é todas as áreas da nossa vida que tem que estar no equilíbrio. Então, se uma área está desequilibrada, vai afetar todas as outras, né? Então, assim, como eu falei do robô aspirador, eu queria muito comprar, mas eu vou comprar? Não vou. Por que eu não vou comprar? Eu sentei, fiz as minhas contas e vi que não vai dar. Infelizmente, iria facilitar muito a minha vida? Iria.
Porque, assim, eu dou muito valor para esses eletrodomésticos, essas coisas que facilitam a vida, tipo máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, panela elétrica, aspirador de pó, então todas essas coisas assim que facilitam a nossa vida, que a gente, em vez de gastar tempo com aquelas tarefas domésticas, a gente possa gastar com outras coisas mais úteis na nossa vida. A tarefa doméstica também é útil, né, gente? Porque também colabora para o nosso bem-estar, né? Que deixa a nossa casa limpa, a nossa casa... Mas eu falo assim, porque são tarefas chatas de fazer, né? Eu pelo menos não gosto da maioria delas. Não gosto de fazer, não vou mentir. Então, assim, se tiver uma coisa para facilitar, é muito melhor. E aí eu poder gastar com uma coisa que me satisfaça mais, tá certo? Então, assim, só que eu tinha outras prioridades. O que a gente tem que ver? A gente tem que colocar as prioridades. A gente tem que fazer uma lista de prioridades e ver o que é mais importante pra gente naquele momento. E se sobrar dinheiro, a gente compra o que a gente está querendo. Porque, assim, vontade de ter as coisas, a gente tem muita, né? A gente quer muita coisa que a gente quer ter. Agora, assim, tem que ver se a gente tem necessidade de ter essas coisas que a gente tem. E se a gente tiver necessidade, se a gente pode comprar naquele momento. Porque, às vezes, mesmo a gente tendo necessidade, a gente não tem condições de comprar, como nesse caso agora que eu falei pra vocês. Eu, infelizmente, não vou poder porque tinha outras coisas que eram mais prioridades. Por exemplo, a máquina de lavar roupa, que estava com problema. Eu tive que mandar consertar. A revisão do carro que eu tive que fazer, porque todo ano eu faço a minha revisão certinha do meu carro. Tive que fazer a revisão do carro, que eu sempre faço nesse mês de novembro. Então, assim, juntando todas as coisas, e outras coisas também que eu tive que fazer. Então, juntando todas as coisas que eram mais prioridade, não sobrou dinheiro para comprar o robô aspirador. Aí, o que eu vou fazer? Vou esperar uma outra oportunidade, uma outra promoção que eu tenha condições de comprar, e vou comprar. E, por enquanto, eu vou ficar sem ele, né? Continuar do jeito que eu estou agora, né? Fazendo, limpando a casa, eu tenho um aspirador vertical que facilita bastante. Mas o robô seria mais para manutenção também, né? Que ele não é aquele daquela faxina. Mas assim, ele facilita bastante, porque você passa, por exemplo, o aspirador vertical, e aí você durante a semana, porque aqui em casa tem muita poeira, durante a semana você não precisa estar passando ele novamente. Você bota o robô lá e aí você vai fazer outra coisa enquanto ele está tirando, entendeu? Então seria de muita valia para mim. Mas infelizmente agora eu não vou poder. Então é isso que a gente tem que saber fazer, saber avaliar naquele momento o que é mais importante. Para mim era mais importante o que? A máquina de lavar roupa. Porque, e eu tive que pagar o conserto da máquina à vista, porque o cara que conserta, ele não recebia nem cartão nem nada, era só Pix. Agora, né? Tudo é Pix. Então, e eu tava precisando do conserto e eu fui obrigada a pagar. Ainda bem que eu tinha dinheiro para pagar, né, gente? Porque, assim, como eu falei para ele, eu também trabalho com vendas, eu também tenho clientes, né? Tanto da parte como é o nome? No meu ateliê de personalizados, né? De variedades. Como eu também tenho a parte de revenda de perfumaria e cosméticos. Então, assim, e eu dou a opção para os meus clientes, porque eu sei que, assim como eu, eles também não têm dinheiro o tempo todo. Então, eu dou a opção para eles de pagar no cartão, né? E aí, a pessoa pode levar aquele produto naquele momento, mas vai pagar da forma que ela puder pagar, né? E, assim, outra coisa que a gente tem que ficar atento, cartão. Cartão, geralmente, tem um limite mais alto que o nosso salário. Geralmente. E assim, a gente não tem que fazer nossa programação no limite do cartão. A gente tem que fazer nossa programação no limite do nosso dinheiro, de quanto a gente tem, de quanto a gente recebe, de quanto a gente pode pagar. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer o cartão, às vezes eles dão cartão, aí libera cartão de limites alto e aí mais do que você recebe. E aí, você vai gastar, só porque você tem aquele limite, você vai gastar tudo? Não, você não vai. Você tem que gastar só o tanto que você consegue pagar. Por exemplo, você tem que fazer as suas contas do mês. Eu, por exemplo, tenho uma planilha, né, uma planilha financeira que eu coloco todos os gastos que eu tenho, todo o dinheiro que eu recebo, os gastos que eu tenho, até quando eu vou gastar, tá? Porque eu compro as coisas parceladas no cartão. Então, até, por exemplo, parcela de 2, de 3, de 4, de 5, e aí tem a programação todinha. E aí eu tenho como saber se esse mês agora eu posso comprar alguma coisa no cartão, se eu não posso, até qual valor que eu posso comprar, entendeu? E aí eu fico fazendo esses cálculos. Antigamente, logo quando eu comecei a trabalhar, ainda não tinha esse negócio de planilha, eu não sabia lidar muito bem com isso. E aí eu fazia como esses cálculos? Manual. Eu pegava meu dinheiro, todinho que eu tinha, via todas as despesas que eu tinha que pagar, fazia as contas e já deixava os bolinhos separadinhos.
eu separava os bolinhos, o bolinho do supermercado, o da farmácia, o das despesas de casa. Então tudo que eu gasto, todos os gastos, se eu tivesse comprado alguma coisa no cartão, de pagar o cartão, né? Então eu deixava já tudo certinho, programadinho. E aí pagava as coisas que tinha que pagar, que eram para pagar imediatamente, e as coisas que eram, por exemplo, supermercado. Eu não fazia a compra do mês todo, por exemplo. Eu fazia aquela compra, mas sempre assim, quando dá 15 dias depois, a gente sempre tem que repor, né? Sempre tem alguma coisa que falta, por exemplo, coisas perecíveis que a gente tem que repor. Carne, fruta, verdura, essas coisas. Então assim, eu já deixava separadinho aquele dinheiro, e aí quando eu ia comprar, eu ia naquele bolinho do supermercado, tirava o dinheiro para fazer aquela compra, entendeu? Então eu sempre fui assim. Eu sempre... Desculpe. Eu sempre soube me programar, entendeu? Então, assim, quem não sabe lidar com planilha, não sabe, não tem essa dinâmica, não sabe, pode fazer dessa forma que eu fazia antigamente, do modo mais simples, né? Separa o dinheiro certinho. Hoje em dia a gente não saca mais dinheiro, né? Mas você pode fazer, como eu estava fazendo, porque eu também, até essas planilhas eu tinha deixado de fazer, eu voltei a fazer. Eu sempre fiz essas planilhas. Eu fazia dessa forma que eu falei pra vocês, dos bolinhos, depois eu passei a fazer a planilha. Muitos anos assim que eu comecei a trabalhar numa empresa privada, que eu comecei a trabalhar com planilha, eu já fazia essas planilhas pra mim, sempre trabalhei com elas. E aí ano passado foi o ano da bagunça, né? Que bagunçou tudo. E aí ano passado eu não fiz, mas como é que eu fazia? Mesmo ano passado, mesmo não preenchendo as minhas planilhas no computador, como é que eu fazia? Eu fazia as contas, como eu fazia antigamente, né? Fazia as contas. Bom, eu tenho tanto, tenho que pagar isso. Pagava tudinho. Sobrou esse dinheiro aqui. O que, eu tenho que fazer? Isso e aquilo. Aí, por exemplo, eu tenho R$ 500, um exemplo só, né? R$ 500 para... 500? Não, vamos dizer R$ 400 para gastar com o supermercado. Vamos dizer assim. Eu já fiz o supermercado do mês. E aí, além desse supermercado do mês, eu só posso gastar mais 400 com o supermercado. Tem quantas semanas daqui pro final do mês? Tem essa semana que eu fiz essa compra, ainda tem mais 3 semanas. Aí eu pego os 400 e divido por 3. Aí eu tenho, não sei quanto é que vai dar essa conta. Essa conta não é exata. Se fosse 300, seria 100 por semana, vamos dizer assim. Então eu só posso gastar R$ 100 por semana com o supermercado. Então o que é que eu vou comprar? Eu vou no supermercado, quando eu for fazer as compras, eu vou fazer minhas continhas lá e só pode dar R$ 100, não pode dar mais. Então, eu vou tirando, por exemplo, tem coisas que a gente pode tirar, que não dá para comprar naquele momento, que é supérfluo, a gente tira. Por exemplo, não pode comprar um iogurte mais caro, compra o mais barato. Não pode comprar iogurte, não come iogurte essa semana. Compra fruta, que é mais barato. E mais saudável também, né? Então, assim, é dessa forma que a gente vai lidando. E dá certo, gente. É só a gente se programar. O negócio é que a gente não... Tem muita gente que não pensa, vai fazendo as coisas sem pensar. A gente não pode fazer as coisas sem pensar. A gente tem que pensar para agir. Antes de agir, a gente tem que pensar. Então, a gente fazendo isso, vai dar tudo certo. E aí, se não der, quando você você vê que você tem um dinheiro do começo do ano para gastar, seu 13º, férias, alguma coisa que você vai receber, vai dar para você pagar aquelas contas e vai sobrar dinheiro, e aí você tem o dinheiro para comprar alguma coisa que você está querendo na Black Friday, vai lá e compra, porque vai estar com desconto, vai ser muito bom, né? Porque você vai comprar uma coisa que você queria com um valor menor e você vai economizar. E aí aquele dinheiro que você vai economizar, já dá para comprar uma outra coisa também. Quem sabe você quer comprar mais de uma coisa e aí dá para comprar. Mas se você fez as contas como eu, viu que não vai dar para comprar, então, gente, não compre. Essa não é a única Black Friday. Ano que vem vai ter Black Friday também, vai ter promoção de Natal, vai ter promoção de tudo. Toda hora tem promoção aí, Dia dos Pais, Dia das Mães, Carnaval, não sei o quê. Então, assim, quando você tiver o dinheiro para comprar e tiver na promoção, você compra. Se não tiver na promoção, você estiver precisando, você tiver o dinheiro para comprar, você também compra. Você não vai comprar, né? Porque agora está em promoção, você não tem dinheiro, você vai comprar. Entendeu? Não tem agora, mas mais pra frente você tem. Tá mais caro, mas você tem o dinheiro, você compra. Entendeu?
Então é mais ou menos assim que tem que funcionar, entendeu? A gente tem que tentar equilibrar, ver o equilíbrio das coisas para poder dar certo, tá bom? Então se vocês quiserem mais dicas, né, sobre como eu fazia, como eu faço para lidar com isso, né, como é que eu faço o controle, eu dei algumas dicas aqui para vocês de planilha, dei algumas dicas para vocês aqui de controle manual, né? Dei algumas dicas aqui para vocês de faz as contas, separa tanto para cada coisa e vê quanto você vai ter para gastar aquela semana para aquela despesa. E não esqueçam, a gente tem sempre que guardar nossa reserva de emergência. Nesses gastos todos, eu sei que às vezes o dinheiro não dá para guardar para emergência. Mas se der, gente, eu acho que nem que seja um pouquinho, a gente consegue, entendeu? Porque, por exemplo, você fica doente, dá um problema no carro, dá um problema, sei lá, na casa, alguma coisa do tipo, você tem que ter um dinheiro extra aquele dinheiro para suprir essa necessidade, certo? Então, sempre ganhar ou sempre guardar um dinheiro para emergências, para uma coisa futura que possa acontecer, que não está nos seus planos, mas que pode acontecer com qualquer um, certo? Então é isso que eu queria falar. Comentem aqui como é que vocês fazem, se vocês conseguem fazer o planejamento do dinheiro de vocês, se vocês, se dá certo, se não dá, se depois no meio do caminho vocês deixam pra lá, como é que vocês fazem, tá certo? E aí, comentem aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as dicas que eu dei pra vocês, como é que eu faço bem direitinho, detalhadamente, se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando detalhadamente como eu faço cada coisa, a gente faz um vídeo assim, tá bom? É só vocês colocarem aqui no comentário. E é isso, gente. Como eu falei, o nosso bem-estar, ele tá ligado a várias áreas, né, da nossa vida. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar todas as áreas, que é para poder que a gente consiga viver bem, tá certo? Então, era isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau.